Muito boa noite, meus cumprimentos a todos os que tanto me honram e me dão a alegria de nos encontrarmos aqui para estudarmos um tantinho o tema do nosso direito registral. A nossa série aqui é a série Caminhando pela Lei 6.015, que foi uma idealização da registradora lá do estado do Ceará, estimada doutora Thaís Castelo Branco, e que tinha a ideia de que nós fôssemos passo a passo, reexaminando, revisitando os dispositivos da Lei 6.015, que é como sabem, é uma lei bastante já antiga, com várias décadas, e que merece que nós a frequentemos de quando em quando para extrair dela as indicações, os significados normativos mais adequados. Eu quero agradecer muitíssimo a ARPEN do Estado de Goiás, em particular por seu presidente, na pessoa dele, saúdo os demais integrantes dessa entidade, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira. Estendo também os meus cumprimentos à estimada amiga, doutora Evelyn Antonioli Valente, que é integrante da diretoria dessa importante entidade goiana. Quero também, antes de começar aqui a explanação de hoje, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, excusar-me da falta involuntária que tive na semana passada ao não poder ministrar essa explanação como ela estava já agendada. Infelizmente, um problema circunstancial impediu-me aquilo que era o meu desejo de realizar a aula. Peço desculpas humildemente por isso e espero que o bom Deus não permita que torne a ocorrer coisa desse gênero. Segunda coisa que eu queria indicar-lhes é a possível participação que queiram ter no primeiro concurso de artigos de registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Esse concurso é patrocinado pela Escola Superior do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, que é coordenado, nesta parte, pela colega de Monte dos Chores, a doutora Vanusa Arruda. Em que consiste o concurso? Na elaboração de artigos, esses artigos devem ser enviados para o IRTDPJ Brasil, ou seja, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, por meio informático, e está aberto para os oficiais de registro, para os escreventes, auxiliares, estudantes, pós-graduados, profissionais de direito em geral, e o que se pretende é que esses artigos podem ser enviados até o dia 15 de novembro de 2021, e o que se pretende é selecionar 10 artigos e publicá-los. Há uma comissão integrada pelo Dr. Durval Hali, pelo Dr. José Nadineri, Dr. José de Arimateia Barbosa e por mim, que é a comissão que vai examinar esses artigos e selecioná-los para fins de publicação. E a proclamação dos resultados ocorrerá nos dias 9 ou 10 de dezembro, durante o 11º Congresso dos Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, que deve celebrar-se na cidade de Brasília. Muito bem. Vamos então tratar hoje do artigo 36 e 37 também da Lei de Registros Públicos. Esses dispositivos dizem, o primeiro, o seguinte, vamos lê-lo aqui. Caput do artigo 36, em que se esgota o artigo, que não tem nenhum parágrafo nem nada, diz isso: os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem, na central o assento, ficando à direita reservada o espaço para as notas, averbações e retificações. Muito bem. O dispositivo é mais ou menos claro.
de leitura, pode-se dizer que podemos usar esse adjetivo, ameno. E, ao fundo, ele se refere especificamente aos atos que devam ser praticados sobre a base documental de papel. Então, eles separam 3 colunas, como diz a lei. A primeira coluna é para o número de ordem, a coluna central para o assentamento, os assentos, e a terceira, diz a lei, para as notas. Bom, esse dispositivo, esse preceito, tem a redação idêntica à que constava do artigo 46 do Decreto 4.857 de 1939, o antigo regulamento de registro. E é por isso que o artigo 36, uma forma um pouco imprópria, usa o termo notas, quando, ao fundo, segundo a doutrina, haveria de usar a expressão anotações, que aparece nos nossos artigos 13, 47, no parágrafo único do 61, nos artigos 106 e 107. Essas notas são anotações. Acontece que no regulamento de 39 não havia expressão, não houve o uso da palavra anotação, e ao invés falava em notas. Podem ver lá os artigos 53, 76 e 107. E como o legislador pura e simplesmente trasladou a redação do regulamento de 39 para a lei 6.015, ele usa aqui a expressão notas. Mas o que ele quis dizer foi uma referência às anotações, particularmente as que estão previstas nos artigos 106 e 107 da Lei de Registros Públicos. O que é interessante de considerar aqui é o papel que essa norma exerce ao prever as averbações e as anotações marginais, no caso desses assentamentos papelizados, feitos sobre a base de papel, para cumprir uma tarefa interessante, que é da unidade de convergência de dados. Por que razão? Porque o registrador civil, tem a obrigação de dar informações bastante expressivas, claras, significativas, bem comunicadas e integrais. As informações têm que ser completas. E ora, isso ele consegue, para bem cumprir os artigos 16 a 21, que tratam dessa matéria da publicidade. Para bem cumprir isto, o melhor é que haja uma convergência, uma concentração dos dados em algum local registrado. De modo que, ao criar esta coluna apropriada às notas ou às averbações, ou como diz também a lei, as retificações, esta determinação, esse dispositivo do artigo 36, favorece muito, beneficia muito essa possibilidade de o registrador cumprir com exatidão, observar com exatidão o dever de informar de maneira clara e de maneira integral o que consta do registro. Portanto, é esse significado principal que se deve considerar. Podia fazer de outro modo? Podia e pode-se. Hoje, com o registro eletrônico, a coisa se comporta de modo diverso. Mas que esse era um modo útil e experiencial, porque já havia sido passado pelo regulamento de 39 com bom êxito. Note-se que a ideia é assemelhada de toda sorte a uma ideia de que se façam, isso era típico, averbações à margem de, anotações à margem de, retificações à margem de. E aqui entra o primeiro problema. Quando a lei fala em retificações, ela está tratando aqui dos atos praticados, dos atos de alteração praticados após o encerramento, após a clausura do assento que vai ser alterado. Ou seja, ela não abrange
o que nos artigos 35, 39 e 40 se refere ao tema das emendas. As emendas são aquelas que se produzem enquanto a solenidade, enquanto o ato está sendo praticado. São ressalvas, entrelinhas, conforme nós já examinamos na preleção na mais recente preleção que fizemos aqui. Bom, mas acontece que, além dessas hipóteses, que são também hipóteses de retificação, é preciso que se diga, mas retificações que são feitas simultaneamente, concomitantemente com o ato que está sendo praticado ainda, ou seja, o ato não está encerrado. Além dessas, há outras retificações, que são as retificações pósteras, as retificações que devem realizar-se depois de os atos terem sido encerrados. Estas são as que estão previstas, estão referidas no artigo 40 e no artigo 109, bem como nos artigos seguintes da nossa Lei de Registros Públicos. São as chamadas retificações judiciais, sejam administrativos judiciais, sejam do contencioso judicial ou jurisdicional. Isso é perfeitamente possível que se faça também por lá. A história dessas colunas de averbação, de notas ou de retificações, que também se fazem por averbações, aqui houve uma certa linguagem rebarbativa do legislador, além do equívoco do uso da expressão notas. A história registra, a propósito destas colunas marginais, uma indicação aqui na jurisprudência administrativa brasileira e também na de São Paulo. Eu tenho que humildemente admitir que eu próprio, quando estive exercendo funções na segunda vara de registros públicos da capital, também incidi nesse equívoco de imaginar que não coubesse averbação nos cartórios de notas. Pelo bom motivo de que os livros das notas no direito brasileiro não tinham colunas marginais. Aliás, essa foi uma forma interessante com que a jurisprudência, por exemplo, de São Paulo, começou a rejeitar as retificações de escrituras notariais. Ou seja, as partes queriam retificar escrituras em vez de fazer outras. Em vez de fazer uma escritura de retificação, entravam com ações de retificação. E o tribunal dizia: não é possível retificar porque não há local para lançar a retificação, porque não havia coluna marginal. Com que admitia a importância da unidade de convergência dos dados livrescos. E o tempo cuidou de mostrar que não é verdade, que as notas não tenham averbações. É perfeitamente possível. A averbação não é ato só de registro. Mas, em todo caso, aqui o que nos interessa é, sobretudo, mostrar que as retificações de que trata esse artigo 40, esse artigo 36 da Lei de Registros Públicos são as de caráter judicial, não são as de mera emenda. Emendas que se produzem com simultaneidade em relação aos atos que estão sendo praticados. Embora, volto a dizer, não se possa negar que as emendas são tão retificações quanto as retificações judiciais. São retificações também. Bom, passemos agora a examinar o artigo 37, que tem algumas indicações muito interessantes. Esse artigo 37, de algum modo, me parece mais interessante de considerar do que o artigo 36. Diz o artigo: as partes ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. Prossegue o caput desse dispositivo. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem no instrumento público. Vamos examinar isso e depois passamos a examinar
os parágrafos, os dois parágrafos desse dispositivo do artigo 37. Mas dá para se referir às partes, o que é um tanto impróprio. A doutrina tem feito críticas a esse uso da palavra parte. Aliás, isso deve ser estendido a todos os atos de registro, também às notas. Não há verdadeiramente partes em relação aos atos de jurisdição administrativa. E se nós quisermos, até mesmo em atos de jurisdição voluntária, não há partes, há interessados. Para as notas, há clientes. Aqui, o de que se trata são partícipes. Então, nesse sentido, nós temos que admitir que a expressão, embora não sendo muito própria, está a referir-se àqueles que participam. E nesse sentido, são partes. Porque, repito, são partícipes do ato, em qualquer de suas condições, sejam solicitantes do ato, um declarante de nascimento, de óbito, seja uma testemunha, etc. Ou seus procuradores. Muito bem. E aí também se fala em testemunhas, assunto sobre o qual eu vou me dedicar um tantinho mais. Essa norma corresponde basicamente ao artigo 47, também, que havia no regulamento de 1939. E hoje ela sofre uma influência significante, porque o direito tem que ser visto como um conjunto de normas, e o Código Civil possui sempre uma importância central na influência que por ser um gênero no plano do direito privado, não deixa de reportar ainda as normas de caráter especial. Então nós temos que ver, por exemplo, o que dispõe o artigo 215. E isto vai nos levar a uma discussão muito interessante. Uma estimada amiga estava outro dia bastante, eu vou usar essa expressão, bastante irresignada, quase revoltada, com uns tantos fatos. Primeiro, com a circunstância de que o registrador e o notário tinham de contar, em casos de assinatura a rogo, com a complementação de uma assinatura apresentada, aposta por terceiro, uma impressão datiloscópica. A mesma coisa, não concordava que houvesse testemunhas obrigatórias nos atos notariais e registrais, por entender, e não deixava de ter alguma razoabilidade essa posição, temos que ter aqui uma certa condescendência com isso, por entender que a fé pública notarial e a fé pública do registrador seriam ambas bastantes para suprir essas providências adicionais, ou seja, assinatura de terceiro, no caso da coleta da subscrição a rogo, ou o testemunho de outros que intervêm no ato que já vem sedimentado, marcado, sigilado pela fé pública do notário e do registrador. Muito bem. De fato, se nós vamos ao artigo 215 do Código Civil, vamos encontrar em relação às notas essa disposição. Escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento de fé pública fazendo prova plena. E esse dispositivo, de algum modo, abrange também os atos registrais, pelo menos projeta-se analogicamente para os atos registrais. Mas diz o parágrafo 2º, se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. É exatamente o que consta aqui do parágrafo 1º do artigo 37. Vejam isto. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstância, assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão datiloscópica de que não assinar à margem do assento. Bom, isso é um problema,
a que nós devemos concorrer outras indicações, por exemplo, do parágrafo 5º do artigo 215 do Código Civil, que trata que, naquele caso em que algum dos comparecentes para o ato notarial, é verdade, não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam ao comparecente e atestem sua identidade. Enfim, a questão é essa. A fé pública opera inteiramente ou não opera, se há necessidade de testemunhas de corroboração. Não deixa de ter, volto a dizer, plausibilidade a resignação da amiga a que eu me referi. Mas eu fui levantar aqui alguns argumentos que talvez possam favorecer, beneficiar a interpretação dominante nessa matéria, e que é a que está na lei. A primeira coisa a dizer é que isto já era da nossa tradição jurídica. Mas nós temos que entender que a nossa tradição jurídica, nessa matéria, recolhe a tradição hispânica. E a tradição hispânica, em grande medida, é tributária de toda uma tradição românica, ou seja, de uma tradição que vem também dos outros povos do que hoje nós chamamos de Europa, da Europa geográfica. Se nós formos, por exemplo, a origem dos documentos entre os gregos, nós vamos ver que a Grécia dava, nos tempos primitivos, um imenso valor à prova testemunhal. E as cautelas entre os gregos eram tamanhas que os contratos de transmissão, por exemplo, transmissão de imóveis, levavam a exigir 16 testemunhas. 16 testemunhas. Vejo que a própria origem do notariado latino, que é uma origem comunitária, ou seja, as notas surgem da comunidade, não é um ato da política estatal, política pública, mas é um ato em que a própria sociedade civil dá surgimento, dá nascimento ao notário, antecipa-se da concessão da fé pública, esta sim, potestade que foi conferida pelo poder público, pelo poder político aos escrivães. Eu fui levantar algumas referências, já ainda ao tempo da alta medieval, portanto antes da aparição do notariado latino, e foi verificar que já tanto no Oriente quanto no Ocidente havia a prática de um ato no plano notarial, que era o ato de absolvere, que se concluía por meio de uma absolúcio, e essa absolúcio sempre significava a entrega de um documento que já estivesse subscrito por testemunhas. Quando nós tivemos, por exemplo, agora já mais avançada a alta medieval, nos séculos X e XI, chamada decadência do documento em algumas regiões da Europa, no norte e no centro da França, bem como na Alemanha, passou a exigir-se a corroboração de testemunhas. Uma corroboração posterior, ou seja, não era no documento. Para que o documento tivesse valor, era preciso que, depois da elaboração do documento, fosse ele corroborado, ratificado, tanto pelo scripto, pelo escrivão que o produzia, quanto por testemunhas. Isso é o que se chama de validação externa ou autenticação sigilar. Em outras situações, a mesma coisa. Fui verificar em Roma, ainda na Antiguidade, fui ver a Constituição Antoniana de 212, mesma coisa. As testemunhas sempre estavam presentes, chamadas para participar do ato. E isso foi, em outras situações, ao largo da Idade Média Europeia, muito frequentes. Bom, o que isso significa? O que quer significar esta presença das testemunhas? E isso deve entender-se também para o caso da assinatura a rogo. Se nós estamos diante da fé pública
do notário, quando o caso, ou do registrador, quando o caso. Bom, é certo que essa fé pública é uma presunção altamente qualificada. Tão qualificada que ela só pode ser derrubada em via jurisdicional. Está certo, isso é verdade. Mas veja bem, ela não deixa de ser relativa. Por mais qualificada que ela seja, ela admite prova em contrário. E o que se quer com a presença das testemunhas é exatamente dar mais amparo, mais autoridade à fé pública, ou seja, precatar a circunstância de que possa haver uma série de demandas para o caso de o registrador ou notário atuarem isoladamente em certas situações. Então, exatamente para precaver um demandismo que não só põe em risco um caso concreto, mas se chega ao ponto de que haja muitas ações de impugnação de um ato praticado por um notário, por um registrador, isso enfraquece a instituição notarial registral. Como se diz, não basta que a mulher de César seja honesta, ela precisa parecer honesta. Então, o que faz o legislador, o atual legislador brasileiro, mas o que se fez ao largo da Alta Medieval, em que nem sequer havia leis, eram os mores, ou seja, os costumes, que exigiam a presença das testemunhas. Por quê? Porque isso garantia melhor a elaboração, a situação de um notário, de um escriba, na altura, que praticava o ato. Ou seja, não diminui, não é questão de diminuir, nem de concorrer, nem de fazer uma corroboração para dar valor ao documento. O documento continua tendo valor pela só circunstância de que é autorizado pelo notário ou que é subscrito pelo registrador. Mas a presença de testemunhas é altamente conveniente do ponto de vista político, tanto para evitar demandismo que pudesse, por assim dizer, a torta e a direita começar a pedir a anulação de atos registrais ou de atos notariais, como também para evitar que a própria instituição pudesse ficar em xeque ou ficar instabilizada por uma série de dúvidas, por dúvidas quase sempre artificiosas, mas que podiam levar a questão ao bojo do judiciário e ali, como se diz, correr riscos. Não se sabe muito bem quando é que se vai dar um resultado ou no outro na via judicial. Portanto, não parece mal que se tenha mantido essa exigência na assinatura rogo ou no caso de exigir testemunhas para a prática de atos. Isso não é para reforçar a validade do documento, não é para isso. É para reforçar a posição do notário e do registrador. É uma questão de política institucional e não de validação do documento. Bom, diz a lei que as procurações serão arquivadas, todas elas, sejam procurações particulares, sejam procurações feitas por instrumento público. A lei não distingue aqui, todas elas devem ser arquivadas. Agora, quanto às feitas por instrumento público, aqui sim, devem declarar-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício, ou seja, cartório de notas ou outro cartório, pode ser um cartório de ofício único, pode ser cartório de registro civil com atribuições de notas, não importa. Ou seja, o local cartorário em que essas procurações foram lavradas. Então, arquivos de todas, e as que sejam lavradas por instrumento público devem ter suas indicações de data, livro, folha e lugar indicadas no assento. Essa observação que apresenta alguma controvérsia, mas ela vem firmada por Walter Seneviva e por Daniel Nilson Ribeiro. Walter Seneviva, no famoso livro dele sobre os registros públicos,
e o Dr. Daniel Nilson Ribeiro, na obra que foi coordenada pelo Dr. José Manuel da Rudalvim, pelo Alexandre Claps e pelo Dr. Eduardo Câmara, sobre o registro público, publicado pela Agência Forense. No sentido de que, apoiados na autoridade de Serpa Lopes, de que a ausência da assinatura, seja do registrador, seja dos partícipes no ato, não gera essa ausência da assinatura nulidade absoluta. Isso pode ser objeto de suplemento judicial. E o juiz então examinará, de acordo com a doutrina de Serpa Lopes, se houve mera inadvertência para esta falta das assinaturas, ou se ao revés a coisa foi feita com malícia, caso em que então o assento será declarado nulo. Ou seja, não quer dizer que ele seja automaticamente válido só com a posição posterior da assinatura ou coisa que o valha, mas sim que pode ser ratificado e retificado, saneado, enfim, situação que impede a declaração de nulidade absoluta, ou seja, que o ato seja nulo automaticamente. Lembremos-nos também que há uma recomendação no sentido de que essa é a ideia, não é? De que haja sempre o reconhecimento de firma no instrumento particular. Isso não está propriamente previsto no artigo 654 do Código Civil, porque a previsão do reconhecimento de firma nesse artigo 654 do Código Civil é apenas para o caso de que um terceiro com quem vá tratar o mandatário exija que a procuração traga a firma reconhecida. Mas não está mal que se estenda essa ideia do terceiro ao registrador civil. Lembremos também que para o casamento há necessidade sempre do instrumento público, não é? De acordo com a previsão do artigo 1542 do Código Civil, e remanesce uma controvérsia que vale a pena aqui referir. O Código de Processo Civil dispensa o reconhecimento de firma em dados casos, não é? Lá, acho que é o artigo 105 do Código de Processo Civil. E cara que o artigo 15 do mesmo Código de Processo Civil manda aplicar as regras do Código de Processo Civil aos processos de caráter administrativo, etc., eleitoral, trabalhista e tudo, o que discute-se isso. Isso é uma disputa que vai demorar muito tempo, provavelmente, para solver-se. Poderia também aplicar-se no caso do registro. E se puder aplicar no caso do registro, já essa questão do reconhecimento de firma passa a ser mais ainda controversa do que já é sem esta invocação do Código de Processo Civil. Com isso, então, acho que dá tempo, se ainda me derem a honra de permanecer um tantinho, só mencionar o artigo 38, que diz que antes da assinatura dos termos serão estes lidos às partes e às testemunhas, do que se fará menção. A falta de menção de que se tenha lido não leva a nulidade alguma. Agora, a leitura, muito provavelmente a falta de leitura, se provar que não houve leitura, é tendencial o entendimento de que remataria na nulidade. Isso deve ser feito antes da assinatura. A ideia é de que as pessoas saibam bem aquilo que vão assinar. Agora, a pergunta é por que ler? Por que deve ser lido? Aqui é uma velha tradição também. Para que tenha uma ideia de a que corresponde essa velha tradição e por que se diz que no processo civil português e brasileiro prevalecia a ideia da prova oral, da oralidade do processo. Até o ano de 1639, notem bem, então, meados do século XVII, o magistrado do judicial não precisava ser alfabetizado. Nós não devemos estranhar muito isso, porque vejam que a imprensa foi
inventada, pode-se dizer que pouco mais de século antes desse fato que eu lhes estou contando. A cultura era uma cultura quase sempre oral, favorecendo muito a memorização, mas era uma cultura oral, porque os pergaminhos eram caros, os papiros se estragavam com frequência. Há um livro muito interessante do Elias Canetti, cuja personagem principal tinha 20 livros. E isso era considerado uma coisa extraordinária, alguém ter 20 livros. Então, notem que nós estamos diante de uma situação em que, frequentemente, até as autoridades não sabiam escrever. E claro, tinham as servi-las escrivães. Esses sim sabiam fazer. De maneira que entende-se por que se pede a leitura do assento, em vez de dizer que as partes lerão o assento. Essa leitura é feita, serão lidos os assentos às partes das testemunhas. Ou seja, não é que as partes das testemunhas devam elas próprias lê-los. A esse propósito era interessante que estavam já no encerrar das luzes do grande segundo reinado brasileiro, portanto, final do século XIX, há dois alvarás expedidos pelo Ministério, então, dos Negócios Jurídicos, um dos quais alvarás eu consegui encontrar, eu tenho até o teor dele, o segundo não. Exonerando 2 magistrados, porque eram analfabetos. Estamos falando do século XIX, no caso brasileiro, do século XIX. Então, de modo que agora se compreende por que os assentos são lidos às partes, em vez de simplesmente dizer, olha, leiam vocês mesmos isso. Não, eles devem ser lidos, porque deve atender-se a essa tradição de que boa parte das pessoas realmente teriam dificuldades para a leitura, de um modo geral. Bom, isso pode não ser assim mais para frente, e já hoje não é como antigamente, de certo, mas a tradição permaneceu e a regra está, portanto, legitimada, não só por esse legado histórico que a justifica, mas também para evitar situações de pessoas que se dizem alfabetizadas e são chamados aqueles que têm dificuldades funcionais para a leitura, não é? Muito bem. E com isso nós então concluímos a nossa preleção de hoje da série Caminhando pela Lei 6.015, que, como eu disse, foi um achado da doutora Thaís Castelo Branco, que nos tem permitido percorrer novamente o texto da Lei 6.015 e discutir questões, às vezes questões menores como essa, que passam despercebidas, ou seja, justificações para determinadas práticas. Eu quero novamente agradecer a ARPEN de Goiás, particularmente ao doutor Bruno Quintiliano da Silva Vieira, igualmente a Evelyn Tonioli Valente, prezada amiga, e a todos aqueles que participaram aqui desta nossa reunião, esperando que seja útil isso para alguma coisa. E nos vemos, se Deus permitir, daqui a 15 dias, prosseguindo com os artigos 39 e seguintes da nossa Lei 6.015. Muito obrigado.